noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares. Uma alegria estar aqui com vocês uma vez por mês para estarmos aqui falando um pouco de doutrina espírita e não só, temas do nosso dia a dia. Como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar no nosso desafio diário, pessoal, individual, de cada um de nós? Tema de hoje: preocupação. A gente vai falar sobre se ocupar previamente, sobre planejamento, sobre previdência, sobre ansiedade, sobre angústia. Alguém se reconhece aí? Não. Quem é que está conseguindo viver uma vida hoje em dia nessa correria sem se preocupar? Ou melhor, como é que gerencia isso? É um pouco disso que a gente vai tentar aqui falar um pouquinho nessa tarde e noite de hoje. Mas quero convidar todos, para quem está chegando agora, tem uma playlist aí, onde você está vendo, na TV, Rádio Chico Xavier, ou no meu canal, que é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tem aí uma playlist com outros encontros com diversos temas. Vamos começar? Vamos lá, então, inicialmente vamos fazer a nossa oração. Vamos primeiro rogar a Deus, convido a todos quem quiser fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, por mais esse momento, por mais essa encarnação, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, que nos mostra o caminho da felicidade, o caminho do amor. Enfrentando os desafios ao seu lado, a carga é compartilhada e fica mais leve. Agradecemos a espiritualidade e luz, trabalhadores do canal TV e Rádio Chico Xavier, por mais esse momento. Que possamos aqui aprender um pouco mais com o direcionamento do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Vamos falar sobre preocupação hoje. Vamos diferenciar, logo para começar aqui, ser bem didático, algo que a gente faz muita confusão. A gente confunde muito ainda, sabe o quê? Preocupação com previdência ou com planejamento. Calma. Dá para fazer uma coisa e outra, mas dá para dividir, separar e perceber aquilo que é prudente, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Vamos lá. O que é o planejamento? O planejamento é ótimo. A previdência, pensar lá na frente, no futuro, planejando, idealizando, seja o que for, não estou falando só materialmente não, tá, pessoal? Normalmente a gente já pensa previdência, é questão financeira, uma aposentadoria, ou aqui em Portugal se fala uma reforma, mas não é só isso que a gente está falando. A gente está falando de qualquer planejamento para o futuro, seja em questões materiais, seja em questões espirituais. Tudo isso, a nossa força mental, o previr, a antecipação lá na frente, nos faz o movimento interno do hoje para alcançar essa colheita lá na frente. Então tá ótimo. Hoje a gente está com a nossa energia direcionada para quê? Para o plantio. Vamos plantar hoje, para colher amanhã. Essa é uma maneira muito saudável de lidar com o futuro. Até aí, está tudo bem. O problema começa quando nos preocupamos, ou nos preocupamos, desmembrando a palavra, uma preocupação, da energia do hoje lá na frente, lá no futuro. Num cenário que, por mais que nós estejamos planejando, ainda assim é um cenário incerto. Vamos voltar para a história do plantio? Aquele que cultiva, aquele que ara a terra, aquele que trabalha e planta, e vai lá e rega, espera o tempo certo do frutificar da planta, do fruto, o que é que seja, ele tem fé, ele acredita, ele trabalha contando com aquilo. Porém, pode vir uma intempérie do tempo, uma geada, um sol, um frio, um calor antecipado ou demorado, que pode estragar a colheita dele. Ah, como é que faz isso, Nelson? Aprendendo a gerenciar. Por quê? Porque vamos imaginar esse que planta aqui no hoje, ele pode estar com a energia dele focada no fazer o melhor plantio, esperando sim a colheita, ok? Ou ele pode estar hoje preocupado, gastando uma energia enorme num futuro lá na frente que ele sabe ou não se vai acontecer. Muitas vezes, quando a gente fala de preocupação, está na negatividade. Pensando, não vai dar certo, vai dar errado. E se? Essa palavra e se? E se tiver uma tempestade? E se algo der errado?
preocupação, normalmente a gente cai nessa grande vala do medo, da angústia, do desespero. Em conjunto vem aí uma ansiedade que a gente está aqui, ó, batendo forte no peito com esse excesso do futuro. Ou melhor, não gerenciando muito bem esse futuro lá na frente. Como é que se forma a preocupação? A preocupação se forma exatamente com essa incerteza, ou melhor, o medo do futuro. Eu estou falando aqui do plantio só para ilustrar, mas a gente pode colocar e aplicar isso na vida pessoal de cada um. Qual é a tua preocupação? O que mexe contigo? O que te balança? O que te controla hoje? Porque você não controla. Vou repetir. Aquilo que nós não controlamos nos controla. E a gente está falando aqui de aspectos emocionais, psicológicos, mentais, direcionando energia, sentimento, canalizando ao nosso favor, porque não se deixar é bagunça. E aí nós somos engolidos por essa grande bola de neve que vem se formando aqui dentro. E a preocupação é um desses elementos, como a ansiedade. A gente para de investir a energia no hoje e está investindo a energia lá no futuro. Atenção, posso estar errando os números, tá? Mas mais de 25% da nossa energia é consumida pelo nosso cérebro, energia corporal, num todo. Normalmente 25%. Ou seja, a nossa massa cefálica, vamos colocar aqui, a nossa mente tem um peso muito pequeno na nossa dimensão física, porém consome muita energia. Sabe aquela história do cansaço mental? Normal. Por quê? É o dia a dia, a correria, o trabalho. São as questões que a gente tem que gerenciar. Porém, quando estamos nessa da preocupação, da ansiedade, normalmente esse cansaço é maior. A gente fica drenado, sugado. Por quê? Porque consome muito mais dessa energia. Energia essa que pode ser direcionada ou canalizada para o hoje. Como diz o Mestre Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Está lá no Evangelho. Depende de como é que a gente for interpretar isso. Dá para interpretar de uma forma muito superficial, de falar assim, não vou fazer nada, porque o Mestre Jesus falou, então não tem que fazer nada. Está tudo resolvido. Que o Pai de sabedoria toma conta, que provenha tudo, mas calma, cuidado. Por quê? Também temos o livre-arbítrio para direcionar a nossa energia ao nosso favor. E não esperar tudo cair do céu, porque esperar cair do céu tem a inatividade ou a ociosidade. A gente não está aqui para estar ocioso, a gente está aqui exatamente para produzir, para trabalhar. Então entender todo esse processo, equalizar e colocar no nosso dia a dia de uma forma que nos tranquilize, principalmente porque a gente quer tranquilidade. Quando a gente fala em preocupação, está falando dessa angústia, dessa agonia, desse mal-estar que gera, que é uma consequência natural. Esse medo, esse pavor, muitas vezes, que vem nos controlando. O ciclo da preocupação normalmente está no pensamento, a questão emocional e vem a reação física. Não só esse desgaste orgânico, desgaste mental, mas como a imunidade que vai baixando, por exemplo. Tensão muscular, o sono que é alterado, essa fadiga num todo que vai nos consumindo. E o que a gente está falando aqui? Está falando de mal-estar ou falando de bem-estar. A gente está falando de qualidade de vida, uma vida melhor, um dia a dia melhor, ou uma vida em perturbação. Perceber tudo isso é fazer novas escolhas ao nosso favor. Nelson, mas como é que faz? Faz primeiro tendo consciência. Através do autoconhecimento a gente vai entender hoje, olhando para você, se você está vivendo mais no bem ou no mal-estar. Se as tuas preocupações, ou melhor, se o teu gerenciamento do futuro está te levando para baixo ou você está conseguindo produzir e caminhar numa boa. Esse é o primeiro questionamento que a gente deve fazer. Quando você pensa, vamos lá, vamos para o exercício. Quando você pensa daqui a 5, 10, 15, 20 anos na tua vida, você começa a roer a unha, desesperado. Por quê? Por
causa dessa incerteza? Ou você está fazendo o que pode fazer, apesar de não saber o dia de amanhã, e está tranquilo em relação a isso? Esse é o grande desafio. É adquirir ou estar tranquilo frente ao cenário que for. Por quê? Porque a gente pode fazer o que está dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade. Mas mesmo assim, a incerteza é a única certeza que nós temos. Vou repetir. A incerteza é a única certeza que nós temos. Claro que eu vou trabalhar para o amanhã contando que eu vou estar vivo. Mas olha só, eu, Nelson, não garanto se eu vou estar vivo amanhã, e nem você que está me ouvindo agora, e me assistindo agora. E aí? Por causa disso, eu vou arroer minhas unhas e vou ficar sem dormir ou passando mal? Eu vou deixar de produzir e trabalhar? Ou eu vou entender a dinâmica da vida com naturalidade, percebendo que essa incerteza é normal e aprender a viver com ela, que é o grande desafio, sem passar mal, sem ficar derrubado. Quando a gente vai falar sobre preocupação, e claro que a gente mencionou Jesus aqui, não tem como não falar de fé. Porque falar de fé e preocupação, a gente vai falar de confiança. E adquirir a confiança através da fé, que é acreditar e confiar, que é o grande senão. Porque acreditar, normalmente a gente acredita. Porém, muito poucos de nós confiamos verdadeiramente no Pai, na providência divina, que não vai nos deixar desamparado. E quem está falando isso não é o Nelson. Sabe quem disse isso? Jesus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia, seu tormento. Se a cada dia seu tormento, vamos tentar colocar na prática, é o hoje. Se eu estou vivo hoje, o que eu estou fazendo da minha energia hoje? Eu estou aplicando ela no hoje. Quantos por cento está aqui? No hoje, no aqui, no agora. E quantos por cento está lá na frente? Num cenário daqui a semana que vem, 1 ano, 2 anos, 5 anos, no plano espiritual, o que é que seja. No futuro. Como é que a gente está equilibrando ou estamos desequilibrados nessa gestão mental, energeticamente falando? Primeiro passo, primeiro ponto, consciência. O quanto você está investindo em você ou está no passatempo. Provavelmente você está assistindo até agora, já passou aqui uns minutinhos, você está investindo em você. Por quê? Você está buscando algum tipo de reflexão e chegou nesse vídeo aqui. Não é porque é o vídeo do Nelson, não. Um conteúdo como esse, que traz algum tipo de questionamento de foro íntimo, alguma questão existencial, uma reflexão que te leve a algum lugar mais confortável da onde você está agora. Porque muitas vezes a gente busca ou por livre e espontânea vontade, ou então quando a água bate e aí machuca e provoca o desconforto através do desequilíbrio. Então perceber tudo isso é olhar para si. Olhar para si é o primeiro ponto. É o primeiro ponto da mudança. A mudança depois vem com trabalhar internamente. Com trabalhar e o lapidar a si próprio, fazendo novas escolhas. Como é que é as novas escolhas? Percebendo que se, por exemplo, eu estou muito preocupado, é analisar como é que a minha esfera mental está jogando lá para um futuro e o quanto que eu posso trazer de volta e ficar aqui no hoje. Se é isso que está acontecendo. Se é um cenário que eu não tenho garantias e que eu não vou ter, eu vou dar de duas uma. Ou aceita que dói menos, ou parte para outra. Muda o teu foco, muda o teu direcionamento. Entenda aquilo que hoje te provoca esse mal-estar. Esse é o ponto número 1. Número 2 é mudar esse mal-estar para bem-estar. E se não dá para mudar, dá sempre para aliviar. Dá sempre para aliviar. Claro que, mais uma vez, como eu digo sempre em algumas reflexões que a gente está fazendo aqui, não tem como ir a miúde no caso específico de cada um, que a gente vai tentar aqui sempre é generalizar, colocar alguns tópicos para nós refletirmos algumas técnicas ou algumas linhas de pensamento. Para quê? Para ir direcionando
a nossa capacidade mental e naturalmente a gente está mais tranquilo, mais sereno e não está sofrendo tanto. Vou dar um exemplo aqui, uma tática bem simples na teoria, mas difícil de fazer. Mas depois que a gente aprende, é que nem andar de bicicleta, é assim. Vamos colocar aqueles desafios que a vida nos envia, que tem um assunto, um tópico muito complicado que você tem que parar e pensar. Aquele abacaxi brabo, sabe? Você tem que descascar. É esse aí mesmo, que você já imaginou. Tem duas formas de lidar com esse abacaxi. Às vezes, ou você fica com ele 24 horas aqui, pensando no abacaxi, como é que eu vou descascar, mas vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser complicado, e isso vai tomando conta de você. Aos pouquinhos você vai deixando de dormir, isso vai tomando um vulto, um volume, como uma grande bola de neve que vai crescendo, e quando a gente percebe essa bola de neve, ele já atropelou a nós. Ou então faz o seguinte, olha só, realmente eu tenho que descascar esse abacaxi, então eu vou dar dia e hora para ela. Anota na agenda. Hoje é quinta-feira, ela vai para o sábado. Sábado é o dia do abacaxi. Sábado, 6 da tarde, é o dia e hora que eu vou lá resolver, pensar nesse abacaxi. Ah, Nelson, mas é um problema enorme, você não está entendendo. Quando eu vi, já está aqui dentro, já estou pensando nesse problema. Olha só, se é por aí, eu vou ensinar vocês. Substitui. Pensamento a gente não controla se chega ou não chega. Mas se ele fica ou não, é uma escolha nossa. Como um pombo que pousa na nossa cabeça, o pensamento vem, chega e pimba, está aqui pousado na cabeça. Agora, se ele permanece na cabeça ou não, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Perceber isso nos dá o controle, muitas vezes, de cenários e questões ácidas, difíceis, complexas, que são os grandes problemas, ou às vezes os grandes desafios que nós temos na nossa vida. Então são esses abacaxis que podem estar 24 horas, hoje é quinta-feira, né? Esse programa está gravado, mas vamos dizer que hoje, para vocês é quinta-feira. Pode estar de quinta-feira, hoje é quinta-noite, né? Quinta, sexta e ficar no sábado, ficar quase 3 dias aí. Ou então, a gente pode direcionar e colocar na agenda que só lá no sábado eu vou lidar com esse abacaxi. Ah, mas se aparecer antes, Nelson, substitui o pensamento. Substitui o pensamento. Ao invés de pensar no abacaxi, eu vou pensar na maçã. Então, toda hora que chegar o abacaxi, você joga para a maçã. Joga para a maçã que talvez a maçã seja mais saborosa. Talvez você goste de maçã e é uma fruta muito boa. Ou joga para o morango. Joga para onde você quiser. Não se isentando, não se esquivando daquilo que é importante. Mas você vai colocar dia e hora. Então, resumidamente, são técnicas que a gente pode, estou dando uma aqui, tem algumas outras, que a gente pode aos poucos ir colocando para gerenciar os desafios na nossa vida, as questões que nos preocupam. Para quê? Para a gente não se ocupar previamente, desnecessariamente. Aqui que está a história. É necessário ou é desnecessário? Resolver um problema é necessário. É uma prova que você está passando, é uma expiação, é um grande desafio para você. Agora, hoje, é necessário estar nessa aflição aqui hoje? Ou é do futuro essa questão? Você pode trabalhar hoje, estar tranquilo e sereno? Ou você tem que estar no hoje pensando lá no amanhã? E se você pensa no amanhã, mais uma vez, não tem problema de pensar no amanhã, desde que seja natural, saudável. Se está provocando algum mal-estar, alguma dor, alguma aflição aí dentro, alguma angústia, algum medo, calma, vamos direcionar isso. Vamos repensar, porque algo errado não está certo. Então, por aí a gente vai se percebendo e realizando um direcionamento melhor para isso que está nos incomodando hoje. Percebendo que o planejamento é muito bom. Vou voltar a falar sempre, porque a gente faz uma confusão enorme.
Planejamento está ótimo, preocupação desnecessária. Muitas vezes a preocupação cai, sabe aonde? Em que vala? Cai na vala do sofrimento voluntário. É isso aí. Sofrimento voluntário. O que é sofrimento voluntário? Sofrimento voluntário é o que você não precisa sofrer, mas está sofrendo porque você quer. Dou até um tempinho para pensar, porque às vezes é duro isso. Mas essa consciência é importante. Às vezes esse duro vem por um processo, um choque de realidade, de um olhar para si, que muitas vezes a gente para e olha para um momento da vida e fala assim, caramba, eu estou já há 10 anos nesse circuito, passando mal, isso está me fazendo mal, isso está me machucando, isso não está legal. E eu não percebi que não preciso disso. Que eu posso fazer uma outra escolha na minha vida, ou direcionar as minhas energias de uma outra maneira que não sejam para algo que esteja me fazendo mal. Sabe o que é isso que a gente está falando, pessoal? É aprender a se amar também. Direcionar o bem-estar mental, a saúde mental, a saúde emocional, prestar atenção em si e fazer melhores escolhas é um processo de auto-amor. Auto-amor tão necessário. A gente está aqui para aprender a amar, não só amar o próximo, mas também amar a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. A gente esquece dessa história do a si mesmo. É disso que a gente está falando hoje. Falar sobre preocupação e buscar um direcionamento melhor, um caminho melhor, é buscar se auto-amar, o auto-amor. Algo que é difícil, a gente não faz ainda os links, as conexões, mas ter atenção à nossa esfera mental, à nossa esfera emocional, o que nós podemos controlar, o que a gente não controla, e como muitas vezes isso passa a nos engolir por essa falta de direcionamento ou gerenciamento íntimo, é perceber que dá sim para se amar mais, dá sim para fazer melhores escolhas, e ficar só com o bom do futuro, com planejamento. Ansiedade, vamos falar sobre ansiedade rapidamente. Ansiedade é o seguinte, ansiedade nem sempre é negativa. Ansiedade é essa projeção do futuro, aonde a gente está lá num cenário na frente que mexe um pouco aqui. Mexe um pouco na questão da expectativa. E o mexer não tem problema até um certo ponto. E que ponto é esse, Nelson? O ponto que te tira o sono. O ponto que te gera angústia. O ponto que está no medo. O ponto que te dá um embrulho na barriga. O ponto que você tem sudorese, está suando, as mãos estão trêmulas, está sentindo o gástrico balançado. Aí é o ponto. Se o pensar no futuro, se essa expectativa do futuro mexe nesse nível, calma. Está mal gerenciado. Dá sim para ter ansiedade, que é um movimento natural nosso, do ser humano, ao lidar com o futuro, mas de uma forma saudável. O problema é, a maior parte das vezes, por isso que a gente compreende e entende a ansiedade como algo muito negativo. Por quê? Porque a maior parte das vezes ela já tomou conta. Por quê? Porque a gente não sabe gerenciar. Simples assim. Existe um entendimento, eu acho que muito raso, mundialmente falando, dessa questão da ansiedade. Por quê? Pela nossa ignorância, porque a gente não sabe lidar. Então, talvez o que eu estou falando hoje aqui vai ser novidade para muita gente. Quem está chegando agora e fala, nossa, peraí, não deve ser assim não. Esse cara aí deve estar falando uma coisa de errado. É por aí sim. Tem caminhos. Não é no estalar do dedo. Tem um trabalho, tem um caminho interno para direcionar, tem que fazer exercício, tem técnicas práticas para a gente ir aprendendo a lidar com o nosso eu. O que acontece? A gente não sabe nem quem a gente é. Faz a menor ideia das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não está nem atento o que a gente está pensando. Como é que eu vou controlar uma coisa que está totalmente descontrolada? Para organizar uma gaveta, eu tenho que saber o que tem lá dentro. Simples assim. Muitas vezes a gente tem a nossa gaveta, que é o nosso mundo íntimo, a gente não faz ideia o que tem aqui dentro. E claro que é mais fácil
uma vez que está bagunçado, a gente perdeu o controle, não ter controle nenhum de nada e não saber o que está acontecendo. Então, falar sobre preocupação é um convite, primeiro, a se entender, a olhar para si, vagarosamente. Não precisa fazer nenhuma imersão, um processo complexo do olhar para o eu. Se você quer fazer, ótimo. Mas olha só, para um pouco e vamos começar pelo desconforto só. Te pergunto, o que está te incomodando tanto? A tua aflição, a tua unha que você está roendo, por que você está roendo? Esse mal-estar que você está vivendo. A partir daí, você vai chegar em algum ponto, e através desse ponto a gente vai trabalhando. E vai se entendendo. E fazendo, mais uma vez, melhores escolhas. A vida é feita de escolhas o tempo inteiro. Não tem como fugir. Uma das poucas coisas que a gente consegue fugir nessa encarnação é realizar escolhas, tomar decisões. E fazer melhores escolhas para si próprio é um processo de auto-amor. Também. Mais uma vez a gente vai voltar no amor, e a gente vai falar, claro, de Jesus nesse processo do auto-amor. É entender a psicologia de Jesus. Por isso que a gente fala sobre qualquer assunto, e no caso hoje a gente está falando sobre preocupação, dá sempre para colocar os ensinamentos do Mestre Jesus aqui, para o dia a dia. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Se o Mestre falou isso, fala, peraí, é papo de maluco? Que história é essa? Por que Jesus falou isso? Como é que eu posso viver hoje sem me inquietar? Não vos inquieteis pela posse do ouro. Olha, essa então. Quantos de nós, numa preocupação de ordem material, por quê? Porque tem boleto para pagar, por uma questão de insegurança no futuro, um cenário que as coisas aumentam e eu não vou ter dinheiro, às vezes, para pagar um colégio para o meu filho, um plano de saúde, como é que eu vou pagar o remédio? E aí? Como é que faz isso tudo? Como é que faz para equacionar isso tudo aí? É fácil falar, né? Mas colocar na calculadora, e não só na calculadora, a calculadora é fácil, ela te responde rapidinho. Agora, como é que está o teu emocional com essa calculadora aí, por exemplo? Aí que está a questão. Aí que vem o convite do Mestre Jesus para a gente entender essa dinâmica, essa vida, como essa fase que estamos vivenciando para o nosso aprendizado. Tem aprendizado para você, como tem para mim, como tem para todos nós. Importante, e um dos grandes desafios, é a gente entender que aprendizado é esse. Porque se a gente não entende que aprendizado é esse, muitas vezes a gente fica dando, que nem um cachorro, dando círculo em volta, correndo atrás do rabo, querendo morder. Ansioso, angustiado e não sai do lugar. Sabe aquela cena do cachorro? Correndo atrás do próprio rabo? Com muita garra, muito afinco, muita raiva, às vezes ele está ali babando, querendo buscar o rabo. E nunca chega lá. Não consegue morder. Entenda se você é esse cachorro. Se você é esse cachorro, eu tenho certeza que você está aflito. Que você está angustiado. Que você está com mal-estar. Está com uma vivência que não está na saúde. Pelo contrário. Está nesse processo de somatização e claro que o teu corpo sente essa conexão entre espírito, ou melhor dizendo, alma, hoje encarnado, o espírito é alma encarnada. A tua alma com o teu organismo físico. Com o corpo hoje que te alberga, e claro que ele vai sentir, porque a gente está aqui, ó, super conectado. Todos os nossos pensamentos, sentimentos vão reverberar positiva ou negativamente no nosso organismo físico. Então, para quem vive angustiado, com medo, na pressão, na preocupação, com ansiedade, com o coração aqui na boca o tempo inteiro, como é que faz se não viver uma vida com doença? Porque a doença está aí. Estou falando da doença espiritual que vai reverberar na questão fisiológica. Entender tudo isso é o primeiro passo. Se identifica e trabalha, faça melhores escolhas. Se está difícil sozinho, busca um profissional. Busca alguém que entenda, que possa te ajudar, te direcionar na tua caminhada pessoal, íntima. Tá bom?
Pessoal, vou fechando por aqui. Tomara que eu tenha dado um ponto de reflexão, porque a ideia aqui é sempre a gente trazer pensamento, reflexão. Não precisa concordar comigo, tá tudo bem, tá tudo certo, mas se te fez pensar de alguma forma, eu já fico feliz. Essa é a minha proposta aqui. Então, vou fechando, agradecendo mais uma vez a presença de quem esteve aqui até agora. Aliás, vou pedir uma palavra-chave. Se você ficou até agora, escreve para mim aqui embaixo, preocupação. Eu quero saber quem esteve comigo, eu gosto de saber quem participa e troca comigo de alguma forma, nem que seja eu falando, eu gosto de saber quem é que está aí do outro lado e que entende a minha oratória e que faz sentido, que bate em você. Não vai bater em todo mundo, mas se bater em você, faz favor para mim, escreve aqui embaixo preocupação, tá bom? Vou fazer a oração então, convido a todos a fecharem os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade de luz, por mais esse momento, mais essa oportunidade de refletirmos em questões do nosso dia a dia, para assim aprendermos um pouco mais com Jesus e transformar a nossa vida um pouco mais tranquila nessa direção da felicidade e do amor que Jesus nos ensina. Muito obrigado, graças a Deus. Que assim seja. Pessoal, playlist, se você quiser, vou repetir, falei lá no início, playlist no canal nt.Nelson Tavares, é o meu canal no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, podcast, tá? Tem aí outros tantos, mais de 50 programas aqui do Encontro com Nelson Tavares, palestras e muitas outras coisas, estudos, etc. E também na TV Rádio Chico Xavier, tem uma playlist, e não só. Visita a TV Rádio Chico Xavier, que tem bastante conteúdo, vocês vão gostar, tá ok? Beijos e abraços e até mês que vem. Tchau, tchau.